Então vamos lá. Aqui nós vamos criar a tabela de logs, tá? E essa tabela, eu já analisei aqui, ela vai ter 8 campos. Eu vou então pedir para ele executar e vamos montar aqui esses 8 campos. Deixa eu ajustar ela aqui, ó. Esses 8 campos, ou 8 colunas dessa tabela, vão ser, sempre nós vamos ter um ID, tá? Como auto-incremento, isso para todas. Depois nós teremos a data em que foi executado aquele log, a hora, a tabela na qual foi executado esse log, a ação que foi executada ali, quem executou ele, que é o usuário, qual registro ele mexeu, tá? Nem sempre vai ter esse ID, às vezes ele vai receber 0, mas eu chego lá, e a descrição do que foi feito. Então, basicamente, do que foi feito, não, perdão, a descrição do que foi feito é aqui, ó, na ação. É a descrição daquele registro, né? Vamos supor que ele excluiu um usuário tal, aqui vai vir o nome daquele usuário. Então, essa descrição, você pode colocar aqui aproximadamente 25 caracteres, tá? Não vai passar disso aqui não. Então, 25 caracteres para ele saber basicamente qual é a descrição. Isso aqui é muito importante você limitar, porque vão ser armazenados aqui muitos e muitos registros todos os dias. Então, é uma tabela que tende a ficar cheia. Claro que de tempo em tempo, né, ela será limpa. Então, a ideia é montar um script para que de 7 dias, não, que ela armazene somente os últimos 7 dias, por exemplo. Então, nós vamos analisar isso aqui depois. O ID do registro é inteiro, o usuário é inteiro, então a maioria dos dados vão ser inteiros. Isso vai ajudar bastante a não permitir com que essa tabela fique muito grande, tá? Essa ação é o que foi feito, né? Foi uma exclusão, foi um login, foi um logout, tudo tem que estar armazenado. Então aqui, ó, não vai passar de 20 caracteres, é uma margem de segurança boa para deixar para ação. Aqui também é nome da tabela, eu não costumo colocar nome de tabela muito grande, tá? E não aconselho que vocês façam isso. Então até 25 caracteres, excelente, pode deixar aqui que ele armazena o nome daquela tabela. Hora, vamos colocar aqui hora, que é o time, e data, que é o date. Acho que eu posso até aumentar aqui, ó. Vamos colocar 30, vamos colocar 35 e vamos colocar 35, porque são 3 campos apenas que guardam texto. Então, assim, não tem nenhum campo que vá realmente armazenar algo que seja muito grande para a sua tabela, tá? Então, nós podemos até deixar com segurança para essa quantidade aqui de caracteres os últimos 30 dias perfeitamente aqui. Eu acho que não é interessante apagar isso com menos de 30 dias mesmo, não. Porque às vezes ele vai fazer um fechamento de mês ou alguma coisa, ele precisa verificar lá nos primeiros dias o que foi excluído, por quem foi ou o que foi feito em determinado log, tá? Então, menos de 30 dias não vai ser interessante, exceto se o seu escritório tiver uma conferência específica para isso. Mas isso também vai estar na configuração e fica fácil de você determinar depois. O ID é auto-increment, é o único campo que nós vamos marcar alguma coisa, né? Os outros poderíamos marcar nulo, mas obviamente aqui nada pode ficar nulo. Então, eu vou clicar aqui em guardar, não coloquei nenhum campo com essa possibilidade e está feita a tabela de logs. Como que nós vamos alimentar esses logs aqui? Como eu falei, tudo que foi feito no projeto, no sistema, né, deve ser anotado ali. Então vamos lá, abram os arquivos, eu costumo trabalhar com Sublime Text, mas não importa qual o editor de código que você vai preferir aí utilizar, tá? A primeira tela é a tela do login. Então na hora que um usuário for utilizar o sistema, a primeira coisa que ele tem que fazer é o login. Assim que ele colocou as credenciais e executou, isso tem que estar armazenado também no log, porque ele entrou no sistema em determinado horário. Se ele falar que não utilizou, que não foi ele que excluiu alguma coisa ou que fez alguma alteração, isso já vai estar armazenado aí, tá? Então tem como você provar que foi ele mesmo, que o usuário dele fez, ou talvez não tenha sido ele, mas que o usuário dele fez aquele acesso. Como ele é responsável pelo usuário dele, né, obviamente ele terá a responsabilidade do que foi feito em diante. Então vamos lá. Para poder trabalhar esses logs, eu vou ver aqui o melhor local para colocar isso. Eu acho que dentro do painel, né? Porque é onde nós vamos ter uma execução maior. Então eu vou colocar aqui dentro do painel, botão direito, novo arquivo. Eu vou chamar, vou dar um Ctrl S para ele poder salvar e vou chamar esse arquivo de logs, não, inserir logs.php. Inserir traço logs.php. Nunca coloque espaço em nome de arquivo, tá? Sempre que você tiver um nome duplo, coloca o traço ou o underline conforme a sua preferência aí, né, de trabalho. Eu costumo utilizar mais o traço mesmo. Aí agora nós vamos fazer o seguinte: dentro de inserir logs.php,
nós vamos começar a criar a estrutura para que todas as vezes que eu precisar, né, de executar o log, ele faça essa inserção naquela tabela. Na próxima aula nós programamos isso aí.